Olá pessoal, mais um vídeo aí do projeto PID CEMIG GT 0618. Agora nós vamos adentrar aí no detalhamento das tarefas. No vídeo passado eu falei sobre a questão das consultas personalizadas, né? Eu vou pegar esse subprojeto de treinamento conjunto como sendo o exemplo, tá? Mas isso vale para todos os demais. Esse projeto tem aqui o conjunto de tarefas baseados nos seus anos, né? Nas versões que foram criadas, conforme eu já tinha dito. E eu vou pegar essa tarefa aqui como sendo um exemplo. Essa tarefa aqui, ela foi criada dia 28/11, foi criada por mim. Nesse momento eu estou logado com o usuário do Alexandre e ela não foi modificada, ou seja, nós fizemos apenas o planejamento das tarefas e ela tem início dia 1/1, vai até dia 31/3. Todas as atividades vinculadas a essa tarefa têm que ser lançadas. Isso é uma disciplina que nós vamos ter que ter, porque a gente tem que ter consciência que se nós tivermos o hábito de estar sempre alimentando o ambiente, nós vamos ter relatórios gerenciais posteriores muito mais completos. Tá? Então, é uma disciplina mesmo, é hábito, que nós vamos ter que estar todos os dias aí alimentando o ambiente. Sei que não é fácil, porque, por exemplo, levantamento biográfico, eu vou nas plataformas de busca, né? Vou na CAPES, vou no ACM, vou periódico, enfim, eu vou em todas as ferramentas de busca, vou ler artigo, baixo artigo. Então, por exemplo, tudo isso que eu fiz está vinculado ao levantamento biográfico. Então, o resumo dessas atividades que eu fiz durante o dia, eu tenho que lançar aqui. Senão não faz sentido eu não registrar isso, porque faz parte do trabalho, do cumprimento dessa tarefa, levantamento biográfico. Ok? Então vamos lá. Eu fiz alguma coisa no dia de hoje, por exemplo. Tá? Então eu vou vir aqui, ó, levantamento biográfico. Essa tarefa, inicialmente, ela foi atribuída para o Roger, né? E eu adicionei ela 2 meses atrás e atribuí ela ao Roger. Então, toda vez que eu inicio uma tarefa, eu coloco ela como planejada, como normal, e atribuo para alguém, vinculo uma versão para ficar organizado e coloco uma estimativa de tempo. Essa estimativa de tempo foi baseada no cronograma que existe no documento inicial. Eu posso colocar uma estimativa de tempo. Desculpa, aqui eu coloquei estimativa de prazo, né, de data. Aqui eu posso colocar uma estimativa de tempo em horas. Eu vou demorar 10 horas, 20 horas, enfim. Nós optamos em não colocar estimativa de tempo, apenas os prazos das tarefas. E agora os líderes vão poder, caso julguem que é pertinente, fazer esse replanejamento em relação ao cumprimento dessas horas. Ok? Existe uma descrição. A descrição aqui foi lançado o produto que será gerado, então é o estado da arte sobre o tema do projeto. Cada tarefa a gente colocou o produto, porque no documento do Word, quando eu mostrei o documento do Word, ele tinha aqui, ó, então a tarefa e o produto. Então, o produto está na parte de descrição, ok? Como eu fiz aqui, eu copiei, né, então as tarefas, ele vem com essa tarefa relacionada, mas isso aqui não vai estar mais na versão original, tá bom? Eu posso ter duas coisas, posso fazer duas coisas na tarefa. Eu posso editar os campos e eu posso lançar tempo. Isso vai gerar dois históricos para mim. Um histórico de alteração dos campos e um histórico de registro de horas e atividades e comentário. Tá? Eu vou ter dois relatórios sempre vinculados às tarefas. Tá? Então, por exemplo, se eu vim aqui editar, observe que eu vou ter a tarefa aqui em cima e eu vou conseguir
fazer alterações nos campos da tarefa. Os campos ficam abertos, tá, pessoal? Então, no perfil lá, eu não coloquei restrição. Eu não tenho como, por exemplo, fazer restrição de não modificar determinados tipos de campo. Ou eu como administrador, no caso, eu restringo a edição, e isso não é interessante para o projeto, ou eu não restringo. Então, ele está aberto, você pode fazer modificações aqui, mas não é interessante que modifique algumas coisas, tá? Então, por exemplo, quando você vai abrir uma tarefa, como é a primeira vez que você está utilizando a tarefa, se você for o líder do projeto, é interessante que você coloque a tarefa em andamento. Você pode mudar uma prioridade, vai depender do andamento dessa tarefa, da urgência. Então você pode colocar ela como alta, urgente, imediata ou baixa. Ela vem como normal. Você, líder do projeto, pode passar essa tarefa para outra pessoa. Aí isso é gerado histórico. Ela era sua, você passou para outra pessoa. Nós não vamos mexer nem na versão, nem na estimativa de início e fim, de data. Se você quiser, pode mexer com estimativa de tempo. Tudo bem? Mas a priori, a primeira coisa que se faz é justamente mudar a sua situação, e se você for passar ela para alguém, mudar a atribuição dela. Tá? Isso se você for abrir a tarefa para alguém, porque ela já existe. Ela está atribuída a você. Então, se você não for fazer ela, você tem que atribuir ela para alguém. Agora, se você for executar ela, continua ela com você, e você só vai mudar o status para em andamento. Ok? Você pode fazer isso de imediato, ou seja, eu mudei o status, eu só mudei o status para em andamento. Tá? Eu continuei, vamos supor, aqui no caso, eu que estou logado como Alexandre, né? O Alexandre mudou, mas ela continua como o Roger que tem que fazer ela. Tá? Eu vou mudar aqui para o Alexandre. O Roger poderia mudar, o Alexandre pode mudar, o sistema é bem flexível, tá? E ele vai gerando histórico. Ó. Então, eu mudei ela de andamento e agora está para o Alexandre, ok? O Roger pode atribuir para o Alexandre, ou o Alexandre mesmo pode pegar ela para ele, tá? Não tem nenhum tipo de restrição, o ambiente não como nós organizamos em tipos de tarefas, se eu tivesse criado em subprojetos, eu teria condições de fazer esse tipo de permissionamento, tá? A forma com que está organizado, eu não consigo fazer essas restrições, ok? Bom, tá vendo que ele está gerando os históricos aqui, ó. O Alexandre fez isso, né? Enfim, já tem duas alterações aqui que foram feitas. Então, voltando aqui na parte de edição, quando eu edito aqui as propriedades que são esses campos, ele gera os históricos. Tá? Quando eu acrescento aqui, por exemplo, como é um levantamento biográfico, vou falar aqui que eu fiz uma pesquisa no artigo X. É interessante que eu coloco o tema do artigo aqui. Posso colocar uma observação do artigo, ou posso colar o resumo aqui. Eu posso colocar aqui o artigo propriamente, tá? Enfim, eu coloquei que é 2 horas, coloquei um comentário, falei que é atividade de pesquisa. O tempo, ele não vai no histórico da tarefa. Ele tem um outro relatório. As notas e o arquivo, sim. Então, quando eu enviar, vocês vão observar que eu atualizei aqui, ó. Eu coloquei um arquivo, que ele me dá até link para ele, tá? E a nota que eu coloquei lá, ela vem para cá. Ok? Então, eu não mudei tempo, né? Olha lá, o tempo, ele vem para cá, ó. Se eu clicar aqui, ele vai vir e vai falar o que eu fiz, ó. Pesquisa no artigo X tempo, e ele vai gerar aqui, ou seja, vocês imaginem, então aqui tem aqui, vou voltar lá, vocês imaginem o seguinte, se eu conseguisse realizar todos os levantamentos aqui, ou seja, todos os artigos que eu levantei
para gerar esse produto aqui estaria relacionado a essa tarefa. Olha só que interessante, não é? Então eu colocaria todas as coisas que eu fiz aqui. E quanto tempo que eu demorei em cada artigo, analisando o artigo, ou descartando o artigo, enfim. Eu conseguiria ter uma gerência do levantamento biográfico. Eu acho isso bem interessante. E eu teria um relatório aqui completo. Imagina se eu tivesse feito aqui, vou colocar de novo aqui, ao invés de vir aqui agora, eu vou colocar só o tempo. Ó. Eu gastei 2 horas de novo, pesquisa no artigo X, pesquisa. O que muda aqui é que eu não consigo anexar, né? Lá naquela opção de editar, eu consigo ter tudo numa mesma tela, né? Eu consigo fazer várias alterações, né? Altero aqui, eu posso colocar, posso colocar o tempo, comentário aqui que seria só aquela opção de tempo, coloco nota e anexo o arquivo. Lá eu só consigo ter essa caixinha aqui, tá? Então lá é quando, por exemplo, eu não tenho, eu não fiz, desculpa pessoal, estou com alergia no olho. Quando eu não quero anexar arquivo, colocar uma nota, eu posso vir aqui e fazer um comentário rápido, né? Eu continuei no artigo X, uma pesquisa. Vou criar aqui para vocês. Nossa, pessoal, desculpa. Mas eu não vou parar o vídeo não, senão eu vou ter que recortar ele, pessoal. Tá bom?